Estamos de volta no Ângela Fiorenzo e você recebendo o nosso convidado com muita alegria. Um profissional que já esteve aqui no nosso programa, fez uma entrevista que foi o maior sucesso. Além da competência que ele tem, é uma pessoa super articulada, simpática, fala bem, fala tudo o que os telespectadores, o que a gente, né, quer saber. E ele trabalha com um tema que é super atual, eu não vou dizer que é moda, mas é da época. E ele fala com muita seriedade a respeito de cirurgia plástica. Quem pode fazer, quem não pode fazer, quem deve fazer, por que fazer. E sempre tem novidades, né? Então nós vamos conversar, estamos recebendo aqui o Dr. Fernando Fabrício Franco, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, formado pela Universidade de Ribeirão Preto e está fazendo pós-graduação e mestrado em as complicações da lipoaspiração. Porque a lipoaspiração, né, como todo mundo sabe, é espetacular, é fantástica, faz assim, opera, vamos dizer, milagres, né? Nos contornos, na definição, como é que a gente fica depois de uma lipo bem feita. Mas também podem ocorrer complicações, claro, e é sobre isso a tese do Dr. Fernando e sobre o que nós vamos conversar a partir desse momento. Muito obrigada, muito bom estar aqui com você, novamente no Ângela Fiorenzo e você, né, com todos os nossos telespectadores. Olá, Ângela. Obrigado pelo convite aí mais uma vez. A gente esteve aqui há alguns meses atrás, começo do ano. E eu adorei a repercussão da sua entrevista. Para todos que nos assistem aqui no Canal 7. Olá para todo mundo. E é isso, Ângela. Estou aqui falar de cirurgia. Falar de cirurgia plástica é um termo que é uma coisa que eu gosto muito, uma coisa que eu sempre quis fazer e tá na minha veia, vamos dizer assim, que é fazer cirurgia plástica, né? Fernando, nesta época do ano as cirurgias plásticas parece que aumentam, né? E por quê? Bom, Ângela, é real isso? É bom você tocar nisso realmente. Na verdade, a gente não tem um estudo estatístico relacionado a isso, que existe um aumento nessa época do ano. Mas é notório que a gente procura observar que ocorre um aumento da procura, dos agendamentos de consultas, uma procura desenfreada dos nossos consultórios, em horários até diversos. É difícil conseguir fazer agendamento das cirurgias em hospitais, porque o volume está muito grande, todo mundo está operando. E por conta, acho que sim, no meio do ano, os pacientes têm menor inchaço, o paciente está de férias, procura conciliar as férias do meio do ano. As férias eu acho que ajudam bem, ajudam muito, os familiares podem ajudar na recuperação pós-operatória. Já passou aquele começo do ano, onde infelizmente no Brasil os impostos do governo nos assolam, então a partir do mês de maio as pessoas começam janeiro e fevereiro, mas para quem tem filho pequeno, escola. Até abril as pessoas aí estão preocupadas com pagamentos, escola para as crianças, e a partir do mês de abril, maio, as consultas começam a aumentar para se programar para o mês de junho e julho estarem operando. Então, como eu estava falando, nos meses de junho e julho, por conta de ser um inverno aqui no nosso país, ocorre uma melhor recuperação no pós-operatório. Então tem um menor edema, um menor inchaço. Isso que eu ia te perguntar, a recuperação, tirando esse lado prático das férias, de ter gente para ajudar. Os familiares poderem estar ajudando na recuperação pós-operatória. Mas a recuperação é melhor? A recuperação é melhor porque por conta disso, como eu estava dizendo, o inchaço é menor em algumas cirurgias, como lipoaspiração, no próprio mamoplastia, o abdômen, cirurgias maiores, cirurgias do contorno facial, também tem um menor inchaço. Além do que, nesses meses do ano, fica mais fácil para poder usar aquelas famosas malhas de compressão, que algumas pacientes gostam, outras não, mas deve-se usar para diminuir o inchaço. O que essas malhas fazem? Qual é a função delas? A função das malhas de compressão, Ângela, elas são para diminuir o inchaço, tá? E melhorar o contorno no pós-operatório. Então, não acumular líquido em alguns locais, evitar o acúmulo de líquidos, diminuir o risco de sangramentos. Então, e para o maior conforto do paciente. A própria malha, ela consegue dar um maior conforto para o paciente. Apesar de que no calor, nas épocas de verão, é um pouco difícil de utilizar, a gente concorda com os pacientes, tudo, mas devem ser utilizadas em qualquer época do ano. Um período pós-operatório que varia de cada procedimento, certo? Mas devem ser usadas e também varia de profissional para profissional. Tem profissionais que usam mais tempo, outros usam menos, mas deve-se usar essas malhas de compressão. Então, no mês de inverno, por isso que tem, ao meu ver, não existem estatísticas, mas aumenta por conta disso.
as férias, as pessoas já estão melhores financeiramente, já passaram os encargos do começo dos anos, que assolam os brasileiros. Não, porque o comecinho do ano é complicado, hein? Vamos lá. Você tem o carro, você tem IPVA, você tem IPTU, você tem todos os is da vida. Material escolar, então eu acho que assim, depois que passou matrícula de escola, muita coisa. As pessoas começam a se reerguer a partir do mês de abril, maio, que daí começa a procura nos consultórios de cirurgia plástica e para poder operar nessa época do ano, né? Quais são as cirurgias mais comuns? As cirurgias plásticas mais comuns? O que é? É mama, é abdominoplastia, é rosto? Então, Ângela, infelizmente aqui no nosso país a gente tem uma dificuldade muito grande de produzir dados estatísticos. No Brasil a gente tem uma certa dificuldade em relação aos americanos, aos europeus que têm tudo isso registrado. Mas a nossa sociedade brasileira fez um estudo pelo Datafolha em 2009 que registrou que no país ocorrem por volta de 629 mil cirurgias plásticas no ano, certo? Dentre essas, 73% dessas cirurgias plásticas são estéticas e os outros 27% são cirurgias reparadoras. O cirurgião plástico não é um cirurgião formado só para fazer cirurgia estética, ele tem a formação de cirurgia reparadora também, trabalhar com queimados, microcirurgia, cirurgia crânio-maxilofacial, que é as deformidades de face. Então o cirurgião plástico tem uma formação geral. A cirurgia plástica estética realmente abraça um montante maior, que é 73% das cirurgias realizadas no país. Dessas cirurgias, a cirurgia que mais realizaram no Brasil, segundo essa fonte do Datafolha de 2009, a cirurgia mais realizada é a mamoplastia de aumento, seguida da lipoaspiração, que vem em segundo lugar como procedimento mais realizado, a cirurgia de mamoplastia redutora, aí vem as outras cirurgias, abdominoplastia, cirurgia de nariz, cirurgia das pálpebras, depois cirurgia do nariz, a seguir cirurgia da contorno facial, os liftings, cirurgia da orelha. Por que será que o rosto, assim, os liftings em menor número, as pessoas será que têm mais medo, demoram mais a necessidade? O que será que ocorre? Então, Ângela, na verdade, toda vez que quando você vai mexer no rosto de uma pessoa, ela tem um pouco mais de medo, ela tem que se sentir mais segura em relação ao cirurgião plástico. É um procedimento que você, querendo ou não tem como você esconder, está no rosto, todo mundo vai saber que você operou. Fica um período pós-operatório aí de inchaço, a recuperação é bem mais complicadinho, você tem que ficar aí 2, 3 semanas sem mexer o pescoço, nos cirurgias no caso de liftings faciais. Então é uma cirurgia que é um pouco menos procurada e por conta da idade também, que é indicado para as pessoas um pouco mais acima dos 40, 50 anos, certo? Mas as cirurgias plásticas também tem, além dos procedimentos cirúrgicos, tem os procedimentos não cirúrgicos, certo? Que são o preenchimento, os preenchedores absorvíveis e não absorvíveis, a própria toxina botulínica, que vem em segundo lugar, o Botox, que é uma marca registrada, ou Dysport, aí, independente da marca, tá? Os peelings, tá? E a gente vê que tem esses procedimentos que são os procedimentos não cirúrgicos. Eu vou querer conversar de Botox daqui a pouquinho. Isso, daqui a pouquinho, porque agora eu quero saber, assim, sobre a sua tese, que são as complicações da lipoaspiração, o que pode ocorrer. Então eu acho que isso daí é bem legal informar, porque existem pessoas que acham assim, eu vou comer, não tem problema, eu engordo um pouquinho, eu vou lá e faço uma lipo. Ou seja, banaliza na verdade a cirurgia. E não adianta, toda cirurgia é uma cirurgia. Então ela é invasiva, ela oferece riscos, como tudo na vida, mas tem gente que acha que não pensa muito assim, né? Não, eu vou e faço. Eu sou super favorável, eu acho que é legal, bacana, tem mesmo que se cuidar, que fazer, mas tem que ter um cuidado. Sim, existem normas, não é simplesmente você resolver fazer uma dieta, que nem dieta a gente deve fazer dessa maneira, sem mais nem menos, mas uma cirurgia menos ainda. Então eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre as complicações da lipoaspiração. Certo. E sobre a lipo, assim, quando ela é indicada, a idade que ela é indicada. Você vê menina com 12 anos querendo fazer lipo. Eu não sei se todos os casos, ou se é aconselhável, se não é aconselhável. Certo, vamos responder todos por parte. Na verdade, Ângela, só continuando aquela primeira pergunta, no Brasil é o segundo país em termos de, estatisticamente, do volume de cirurgia plástica realizada no mundo. Tá? Perdemos só para os Estados Unidos. Segundo país? E, ao meu ver, a nossa cirurgia plástica ganha em número de cirurgias realizadas por conta que não se enquadram nesse número os médicos em formação. Então, aquele valor que eu falei de 629 mil cirurgias plásticas no ano é muito maior por conta da estatística que não é feita
feita de maneira correta, porque tem muitas cirurgias plásticas realizadas por médicos em formação que não entram nessa estatística e que são procedimentos cirúrgicos realizados. Então o volume nosso provavelmente, eu não posso afirmar isso com certeza, sim, mas é maior que o dos Estados Unidos. E como a título de apenas de informação, no país a gente tem mais de 4.800 profissionais credenciados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso é um volume muito grande que perdemos apenas para os americanos. Ou seja, temos profissionais... Muitos profissionais gabaritados credenciados, que fizeram seus 6 anos de medicina, mais 5 anos de especialização, passaram por provas. São 5 anos de especialização? 5 anos de especialização. É uma longa jornada. Mas em relação à lipo... Tem que realmente gostar muito, né? Gostar e querer. Exatamente. Mas eu acho que é uma área da medicina bem interessante, né? Porque, não, claro, quando é um caso de um acidente, uma reparação e tudo mais, mas quando é o caso de você deixar mais bonito, de você melhorar, eu acredito que é muito bom, né? Porque você já está vendo um resultado interessante, um resultado que te agrada. Com certeza. Na verdade, assim, aqueles números que eu te falei, mas esses 23%, 27% de cirurgias reparadoras, elas englobam toda a cirurgia de queimados, cirurgia de microcirurgia, cirurgia cranofacial, sequelas de trauma. Porque é fantástico você chegar e você ver uma pessoa que está com o rosto todo queimado, por exemplo, e você devolver para ela uma aparência agradável, bonita. Com certeza. Eu acho que isso daí faz parte da formação de todo cirurgião plástico e, na minha opinião, é o alicerce, é a base que vai tornar um grande cirurgião plástico aquele que soube fazer muita cirurgia reparadora. É porque a reparadora é mais complicado, né? Bem mais complicado. E os resultados são bem a longo prazo, né? Muitas vezes tem que ser feito várias cirurgias para se chegar num resultado próximo do que o paciente tinha antes, né? A hora que você vê, né? Eu fico imaginando a hora que você pega um paciente queimado, um paciente com problemas e que ele passou por várias cirurgias, assim como você disse, até ficar bem. A hora que você dá alta e que você fala, não, ficou perfeito. Deve ser alguma coisa inexplicável. Muito gratificante, Ângela, muito gratificante. Tanto os pacientes de cirurgia reparadora, que eu trabalho com queimados também, como os pacientes de consultório da cirurgia estética, você fica bem gostoso, né? É bem gratificante, é super gracioso, não é só a parte financeira não, a parte de contato com o paciente, ver as pessoas quanto felizes. Que você melhora da autoestima do paciente é muito importante. Mas bom, agora voltando à lipoaspiração, é um tema as complicações que você gosta de me perguntar, porque você sabe que é um assunto que eu sou apaixonado, porque é a minha tese. E eu acho a lipoaspiração uma coisa fantástica, dá uma diferença absoluta. Aqui no Brasil, como eu falei, fica em segundo lugar como procedimento mais realizado. Mas é um assunto que, como eu gosto de enfatizar, a lipoaspiração é um procedimento que deve ser realizado por um médico especialista, tá? Um cirurgião plástico, dentro de um ambiente cirúrgico, certo? Com um médico anestesista, passando por uma avaliação pré-anestésica, por uma avaliação com o médico. Na minha opinião, no mínimo 2 consultas esse paciente deve passar pelo consultório. Uma consulta para primeiro ele ter um primeiro contato com o médico, na segunda para trazer os exames e discutirem as últimas coisas que devem ser feitas na cirurgia. A Sociedade Nossa de Cirurgia Plástica tem algumas diretrizes a respeito disso que devem ser seguidas e as complicações só ocorrem, Ângela, a partir do momento que começa a fugir um pouco desses preceitos que são aceitos dentro da sociedade. Não é feito dentro do centro cirúrgico, quando não é feito por um profissional cirurgião plástico especialista, quando se combina vários procedimentos, a paciente quer fazer a mão, abdômen, lipo, então o cirurgião plástico tem que saber conduzir isso, saber segurar a paciente um pouco, porque deve ser seguido esses preceitos. Não se retirar muita gordura. Gordura é uma coisa que faz parte do nosso organismo e um pouco de gordura é necessário, tá? A gordura ela serve como fator hormonal, ela serve como proteção, como regulação térmica, então um pouco de gordura no nosso organismo é importante. O que a gente tem que saber é que assim, a lipoaspiração foi criada desde a década de 70 com o professor Ilu para poder melhorar o contorno corporal, melhorar a cintura e tudo mais. Então ela não foi feita para emagrecer. E é isso que as pessoas confundem, que eu vou no consultório de cirurgião plástico para emagrecer. E não é isso que deve ser feito. Se você quer emagrecer, você tem que procurar uma nutricionista, um endócrino, e não um cirurgião plástico. O cirurgião plástico fechar a boquinha, né? Fechar a boquinha, fazer atividade física, né? Isso, é. A lipoaspiração está ali para melhorar o contorno e muitas vezes vai ter a necessidade do cirurgião plástico agir junto com essa